Olá, alunos, bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Alessandra e hoje nós vamos começar uma habilidade nova. Então, vamos prestar bastante atenção. Eu vou trabalhar essa aula bem tranquilamente para poder tentar tirar todas as dúvidas. E a atenção é importante até porque essa semana terão novas missões a respeito dessa nova habilidade. Hoje, para interagir com vocês no chat, o professor Jonas. Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos aí para mais uma aula de matemática. Hoje eu vou estar aqui no chat com vocês, acompanhando o que vocês estão dizendo, comentando aqui, sugestões que vocês estão colocando. Então, coloque lá, deixa o seu boa tarde aí. Então, sejam todos bem-vindos para essa aula. Lembrando, essa semana acaba aí, né? Nós encerramos o Matemática em Casa, é a última semana. Inscrições até quarta-feira, dia 7. Então, lembrando, se você ainda não se inscreveu, dá tempo. Até quarta-feira, dia 7, acaba as inscrições, né, Ale? É isso mesmo, até porque no dia, depois vem a data, como é que é mesmo a data do envio da planilha? Dia na 9, sexta, né? Isso, dia 9 até às 15 horas. Isso, na sexta-feira até às 15 horas. Então, por isso que quem não fez a inscrição, corre. E quem ainda está com missão atrasada, vamos colocar em dia até o encerramento, até dia quinta pelo menos, vai. Até quinta dá tempo. Até quinta-feira dá tempo, beleza? Não pode esquecer isso. Então, vamos anotar a habilidade dessa semana, para depois não ter dúvida em relação também quando a gente comentar sobre as missões. Então, a habilidade é EF08MA 08. Resolver e elaborar situações problema que possam ser representados por sistemas de equações de primeiro grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. Objeto de conhecimento, sistemas de equações de primeiro grau, resolução algébrica e representação no plano cartesiano. Essa semana, a gente vai enfatizar mais a resolução algébrica, ou seja, a utilização das letras, né, que são as incógnitas, dos números, para poder chegar no resultado de algumas situações que nós iremos propor. A representação gráfica também será passada, mas ainda não vamos trabalhar essa construção, combinado? E aí, Jonas, eu acho que vários deles já viram, pelo menos eu sei que a gente já viu nas redes sociais, uns probleminhas que o pessoal coloca utilizando números e imagens. Aquele da imagem que eu nunca acerto, né? Sempre tem uma pegadinha no meio, você soma uma imagem na outra, você... o valor dessa imagem tem que ser... faz umas contas loucas lá e nunca dá certo. É verdade. Até porque, foi o que você falou, em alguns problemas desse tipo, são colocadas algumas pegadinhas. Mas eu prometo que eu vou ensinar uma das formas de resolver esse tipo de problemas, mas sem nenhuma pegadinha, combinado? Sim, então vamos lá, porque esses daí eu acredito que eles vão conseguir resolver sim. Para começar, então, que daí vai mais cálculo mental do que qualquer outra coisa... Diretor, coloca para eles na tela. Vamos pensar um pouco. Olha a situação que está aí colocada. Um hambúrguer mais uma batata frita. Um combo. Um combo é igual a R$10. Certo. Por exemplo. Certo? Aham. Só que, no caso, eu não vou usar reais, não, porque a gente ainda não vai fazer essa relação, até por conta da segunda. É um valor da 10. É um valor. Então, se eu pegar o valor correspondente a esse hambúrguer mais o valor correspondente à batata frita, tem que dar 10. O mesmo valor do hambúrguer menos o mesmo valor da batata frita tem que dar 0. Ou seja, dois números que somados são 10 e que subtraídos são 0. Certo? Fazendo uma tradução aí um pouco mais rápida. Vou colocar no chat para eles uns 2 minutos, embora já deve ter gente... Adoro já isso. Falou em comida, eu acho que a gente tem que começar a usar outra coisa a não ser comida, porque já tem as respostas aqui no chat, já maioria aqui respondendo no chat, resposta aqui
E qual que... Ah, vamos dar 2 minutos para eles? Vai, 2 minutos para pelo menos aquela galera que não compreendeu direitinho, vai Para precisar... dar tempo de colocar no caderno também, Isso. vocês colocarem aí no caderno, ficar bem bonitinho, organizado aí para vocês. Então, 2 minutos, né, Ale? Exatamente, gente, 2 minutinhos. Bom, antes de comentarmos sobre as respostas, que já estava rolando antes desse tempo de interação, só vou relembrar uma coisa que eu disse lá quando a gente começou o Matemática em Casa, há 2 semanas atrás, né? Que nós estamos na 3ª e última semana. As habilidades que estão sendo trabalhadas no Matemática em Casa, elas têm uma ideia de retomada de alguns conceitos, certo? Por isso que a habilidade, a gente já trabalhou a habilidade do 5º ano, a gente já trabalhou a habilidade do 6º ano, e agora nós estamos trabalhando uma habilidade que é do 8º ano, tá bom? Até porque são conceitos que vocês vão usar ainda pelo menos até o final do ensino médio, correto, Jonas? Sim, não tem apenas a questão do sistema, né, Ale? Tem ali operações de álgebra, né, no meio envolvidas também, que é muito útil, né, Ale? Exatamente, tá bom? Então é só para esclarecer, porque daí perguntaram no chat por que a habilidade é do 8º ano. Então eu só estou relembrando que nós estamos fazendo uma retomada de alguns conceitos nessas 3 semanas do Matemática em Casa. E aí, Jonas? Olha, muitas respostas, muitas mesmo. Eu acredito que a maioria aqui conseguiu fazer de cabeça as respostas, Ale, e colocaram o seguinte. Então, por exemplo, ó, eu encontrei a da Ana. Acredito que seja 5 a resposta para ambos, né? 5 mais 5 igual a 10 e 5 menos 5 dá 0. Encontrei aqui o professor Ronaldo comentando. Meninos, estou de regime. Legal, tem vários dessas no Facebook, né? Então, verdade, geralmente é onde a gente encontra bastante essas questões. Só que lá aparece, como você disse, com muita pegadinha às vezes. E o nosso a gente... E às vezes mais do que 2 linhas, né? Até 3 incógnitas, Exatamente. Né? E aí a gente está tentando trazer aqui essa mesma ideia, bem lembrado quem comentou do Facebook, mas com um contexto sem pegadinha, um negócio um pouco mais tranquilo, né? Isso. Encontrei também da Júlia. A Júlia colocou 5 para batata, 5 ali, no caso, para o lanche, para o hambúrguer. Só que faltou refrigerante, tá? Então não é um combo completo aqui. Então, é porque só eram 2 variáveis. Tá. O refrigerante ia entrar um Z ali, ia complicar agora. Encontrei também do Henrique colocando 5 para ambos, né? E a maioria aqui colocando a resposta como 5 e 5, Ale. Legal, gente.
É essa mesma a resposta, certo? Esse daí é um cálculo um pouco mais fácil de fazer, até pensando na ideia do cálculo mental. Mas existe uma forma, né, a formulação matemática para resolver esse tipo de situação. E é isso que nós vamos rever hoje, tá bom? Então, diretor, primeiro coloca lá na tela para eles, que daí eu vou passando a explicação da resolução, que eles conseguem fazer o print, e depois eu faço aqui, né, na nossa lousa adaptada. Então, vamos chamar de hambúrguer a incógnita x, porque eu não sei oficialmente o valor do hambúrguer, correto? E a batata frita de y. O que eu sei? Que o hambúrguer, que é x, mais a batata frita, que é y, é igual a 10. E que o hambúrguer menos a batata frita é igual a 0. Certo? A soma das duas dá 10 e a diferença entre elas é 0. Exatamente. Então, eu passei agora da representação que a gente chama de pictórica, né, que é a figura, para a algébrica, utilizando letras e números. Beleza? Aí, o que a gente faz? O simples fato de eu ter colocado esse símbolo aí, que são as chaves, eu tenho que parar, eu faço toda uma sequência na cabeça, às vezes, para poder lembrar o nome. Vocês acham que o professor também não se enrola? Oh, e como? Então, o simples fato de eu ter colocado a chave de apenas um lado, no caso do lado esquerdo, isso é a representação de um sistema, nesse caso, com duas equações, que uma é a adição e a outra é subtração, com duas incógnitas, que só para vocês entenderem, é exatamente o que eu fiz aqui, ó. Eu só reproduzi aqui. O x, que era o nosso hambúrguer, o y, que é a batata frita, somados 10 e subtraídos 0. É um sistema, né, Ale? Porque ambos os valores de x tem que ser o mesmo. Isso. E ambos, aí no caso das duas equações, o y tem que ser o mesmo, né? O mesmo valor. Exatamente. O valor de x, tanto na adição quanto na subtração, é o mesmo que, como vocês bem disseram, é 5. Nesse caso, coincidentemente, não é regra, correto? O valor do y também será 5. E ele será na primeira e na segunda equação. Qual é o símbolo do sistema? Está aqui. É a chave utilizada do lado esquerdo. Certo? Até aqui tranquilo? Acredito que sim, até aí de boa. De boa, né? Então é só para poder explicar o que eu fiz. Coloca de novo para eles, diretor, por gentileza. Então tá. A gente vai fazer o que aqui? A gente vai somar as duas equações. Por que eu vou somar? Esse é um dos métodos. A gente também tem um outro método, que é o da substituição, mas nessas aulas nós vamos trabalhar o da adição. Por que eu já posso fazer a adição direto? Que é a ideia que eu coloquei do sinal de mais. Jonas, olha eu, louca, chutando aqui o negócio. 2 números. Para eu fazer uma soma entre eles e o resultado dar 0, qual que é a condição que tem que existir? Ser oposto, ser simétrico, um ser positivo e outro negativo. Exatamente. Então, qual é a ideia? Eu ter o mesmo valor, de modo que, só que com sinais distintos, porque se eu fizer a soma, dará 0. Observa aqui. O y na primeira, ele é positivo, correto? Na segunda, eu acho que eu chutei demais isso daqui, ó. Ups, melhorou. A segunda, ele é negativo. O y é o mesmo valor nos dois, não é? Ah, no sistema sim. No sistema tem que ser, né? Tem que ser. Ou seja, se eu somar esses dois números, independente de quais eles sejam, isso daqui vai dar 0. Lembrando que essa soma é o que você tem antes do igual, né? Você está somando de um lado antes do igual e depois do igual está somando o outro lado, né? Isso, vou fazer a mesma coisa, tá? Só que a ideia era para poder explicar aqui por que eu já vou somar logo de uma vez. Combinado? Aí agora
eu tenho que somar essa incógnita. Eu tenho 1x mais 1x, eu ficarei com 2x, certo? Vou deixar aqui 1 mais 0 igual 10 mais 0 igual a 10. Somei os dois. E a ideia é exatamente essa. Eu tenho que, um deles tem que dar 0. Porque senão eu vou continuar com duas incógnitas e o mesmo problema para poder achar o valor de x. Literalmente sumir com uma incógnita, né? Sumir com uma incógnita. Ela tem que desaparecer nesse caso, por enquanto. Como que ela desaparece? Sendo zerada. O que sobrou aqui, então, oficialmente? 2x igual a 10. Correto? Só que eu quero achar o valor de x. Então, eu vou isolar o x. X igual a 10. Lembra? O 2 está multiplicando. Quando a gente faz a relação, dividindo. Então, eu achei o valor do hambúrguer, que é 5. Tranquilo? Equação de primeiro grau agora, na verdade, né? Quando sim, eu faço resolver. a soma, ele cai numa equação de primeiro grau. Resolver uma equação bem simples aí, com uma incógnita, né? Exato, que agora é com uma incógnita, verdade. É uma equação de primeiro grau com uma incógnita. O que falta achar? O valor da batata frita, que é o y. O que eu vou fazer? Tem uma sugestão? Então, eu ia falar, agora é substituir, né? Exatamente. Vou substituir pela primeira. Fechado. A nossa primeira equação qual que é? X mais y igual a 10. Essa é a primeira equação, correto? Dá para mostrar aqui para eles, diretor, por gentileza? Isso. O valor do x, eu já sei que é 5. Então, no lugar de x, 5. 5 mais y igual a 10. Caímos novamente numa equação de primeiro grau com apenas uma incógnita. Vou isolar o y. E aí vai ficar 10. Para eu poder zerar aqui como 5 é positivo, eu tenho que subtrair o 5. Ou seja, y, que é o valor da nossa batata frita, também é 5. Posso colocar a solução dessa forma. Tem gente que coloca direto na chave. Como a gente pensa na ideia de par ordenado, também pode ser dessa forma, né? Então, a gente tem algumas maneiras de fazer a representação. Por que par ordenado? Um pouco mais para frente, vocês entenderão essa relação. Então, o que acontece aqui, gente? Nós utilizamos uma forma matemática de fazer o cálculo que vocês fizeram mentalmente, que foi 2 números somados, que é igual a 10, e os mesmos 2 números, a diferença entre eles tinha que ser 0. Algumas vezes, né, Ale, eu, principalmente com alunos conversando, né, alguns já vi fazendo como se fosse de cabeça, né, colocando de cabeça, só que chutando valores. Então, por exemplo, 2 números somados que dá 10, 6 e 4. Uhum. Então, eu somei 6 e 4, dá 10, tá certo, não tá errado. Até aí faz sentido. Só que o problema é ele atender a segunda equação, né, Ale? Que nesse caso é a nossa diferença. Então, 6 menos 4, aí daria 2, não daria 0, né? Exato. Então, assim, por substituição, por tentar, é também um caminho. Só que você vai ficar chutando o valor aí, sabe lá até quando, né? Aqui ainda esse chute é menos complicado, né, pensando nessa ideia do chute, porque nós temos valores pequenos na igualdade. Agora, e se você coloca lá 100 e alguma coisa, 500 e alguma coisa, 1000 e alguma coisa, e aí? Ou outra situação, e se eu tenho um coeficiente aqui multiplicando x, por exemplo, que número vezes 2 mais y dá 973. Ixi. Por isso que tem que saber o caminho, né? Tem que entender o caminho ali. Exatamente. Então, por isso que a gente está apresentando como uma forma de resolução o método da adição. Vou até pedir para o diretor colocar na tela para vocês, onde está ali resolução desafio, que daí vocês conseguem fazer o print direitinho.
que o que está aí na tela para vocês é exatamente o que a gente fez aqui, certo, Jonas? O cálculo passo a passo. Vocês já tinham feito mentalmente? Era mais fácil de até confirmar se o resultado está certo? Sim, até que é mais fácil, né? Qual que é uma outra forma que eu tenho de ter certeza que o valor de x e y que eu encontrei estão corretos? Substituindo na equação ou substituindo nas duas. É a prova real, né? Isso, a prova real. Seria substituindo nas duas, porque tem que atender às duas condições, que é aquilo que o Jonas comentou. Não pode atender a uma só. Eu não posso simplesmente somar dois números, como o Jonas deu o exemplo. 6 mais 4 igual a 10. Atendeu a uma condição. Qual é a outra condição? O zero. Então, eu substituo na outra também equação. 6 menos 4 é igual a zero? Não. Opa, então tem alguma coisa errada aí. Eu tenho que repensar essa resolução ou o meu cálculo mental, dependendo da situação. Tranquilo? Belezinha? Fechado, tranquilo. Fechado? Falou em comida, a gente resolve. Gente, a parte interessante é que assim, aluno não necessariamente, mas tem professor que assiste desde a aula do sexto ano, né? 7h30 da manhã. Essa pessoa já começa a falar em comida às 7h30 da manhã, não é? Hoje foi rosquinha no sexto ano. Hoje foi tema. rosquinha. Nós falamos sobre a rosquinha, né? Como Mas no calcular. 7º ano você também falou de comida, porque eu estava aqui assistindo. Eu só não lembro qual foi a comida. A do 8º ano eu não falei em comida, tá, gente? Eu usei dados e moedas. Aí o Jonas, depois do almoço, acho que ele está precisando da sobremesa. Por isso que ele pensou, né? O hambúrguer, a batata frita e o refri, ou, no nosso caso, o suco natural, que é politicamente correto. Vamos tentar fazer um exercício? Agora eu vou colocar um outro combo para vocês. Tentem resolver pelo método da adição, que é esse que a gente fez aqui, correto? Tentem fazer dessa forma. Ah, mas para mim eu aprendi o da substituição, que depois nós falaremos sobre isso, e é melhor. Posso, já que é uma retomada? Pode, não tem problema, correto? Ah, consegui fazer o cálculo mental, legal. Mas tenta fazer porque o método da adição, porque pode chegar em algum dado problema que o cálculo mental, como a gente comentou, pode ficar um pouco mais complicado, certo? Olha a atividade para vocês. Um lápis, mais uma caneta, caneta não, mais um caderno, é por causa do K do caderno, igual a 6. Esse mesmo lápis, menos o caderno, igual a 4. Ou seja, dois números que somados, 6, e que subtraídos, 4. Dá para fazer de cabeça, mas o ideal é fazer no papel. Eu fui boazinha nesse. É. Tranquilo isso daí. Essa tá. Mas, foi o que a gente falou. Dá para fazer mentalmente? Dá. Mas tentem fazer pelo método da adição. Como eu sei que tem gente que tentará fazer realmente pelo método, 3 minutos, né, Jonas? Isso aí, pode ser. 3 minutos para vocês me falarem o valor do lápis e o valor do caderno.
Retornamos aqui, Ale. Eu encontrei basicamente 2 tipos de respostas aqui. Basicamente, eles se dividiram entre essas duas aqui. Eu encontrei as respostas 5 e 1, como uma, né? Certo. E eu encontrei 4 e 2. Então, por exemplo, o Tiago colocou assim: o lápis vale 5 e o caderno vale 1. Certo. O Fabrício colocou 4 para o lápis e 2 para o caderno. Gostaria de agradecer aqui, ó, professor Valdecir participando da aula. Muito obrigado, professores. Obrigado mesmo. É muito importante estar com vocês. A presença de vocês é muito importante. Obrigado demais. O professor Fábio também está com a gente, que eu vi no chat. Boa! Isso aí, Fábio. Encontrei, por exemplo, ó, continuando a ideia, o Alex colocou 4 e 2. E aí encontrei a Bianca, 5 e 1. Inclusive, ela fez a conta, provando que dava certo. Eu acredito aqui, tô chutando aí, ó. Eu acredito que a maioria fez de cabeça. Eu acredito que a maioria aqui tentou por uma eliminação. Certo. Então, nós não vamos tentar por eliminação, correto? Certo, a gente é matemático, né? Exatamente, mas é que você chutou aí que a maioria, entendeu? Tipo, a gente é matemática, a gente adora ficar fazendo conta. Sopa de letrinha com a gente mesmo. Isso é verdade. Sopa, né? Mais comida. Jonas, o negócio tá feio hoje. E olha que eu já fui pro lápis e pro caderno. Mas tudo bem. Então, nós vamos pela questão do sistema. E aí é o que a gente conversou, né? 4 mais 2 realmente é 6. Uma condição estaria atendida, correto, Jonas? Agora, 4 menos 2 é 4? Não. No caso, ele tem que dar 2 ou ele tem que dar 4? Olha, eu já confusa. Ele tem que dar 4. Fui eu que coloquei aqui errado. Falei certo e escrevi aqui errado. Então, 4 tira 2 é 4? Não. Então, 4 e 2 a gente já sabe que não é. Por quê? Atende apenas a uma condição. Qual é a condição? A primeira, que esses números somados são 6. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos olhar na nossa... Ou melhor, joga na tela para eles, diretor, por gentileza. Isso. Eu falei que o X é o lápis e o Y é o caderno. Beleza? E é uma letra que poderia usar, né? Eu poderia usar outras letras aí qualquer. Eu podia usar L de lápis e C de caderno, por exemplo. Tá bom, só não falei, é? Só comentei. Não, assim, bobo. Gente, acontece essas coisas também, tá ao vivo, é normal. Mas assim, pegando a ideia do que o Jonas falou. X e Y são 2 incógnitas. Eu poderia utilizar outras? Poderia. Por exemplo, quais você utilizaria, Jonas? Para você ficar mais calminho. Jonas Almeida. Eu pensei que era Jonas e Alessandra. Você não sabe nem brincar, gente. Ó, tá vendo? Essa criança não sabe brincar e quer descer pro play. Não dá certo isso, não. Então, X para o lápis e Y para o caderno. Pode colocar de novo na tela, diretor, por gentileza. Quais são as informações que nós temos? Que esses números somados são 6 e subtraídos não são 2, eles são 4, que a pessoa colocou... Ixi, eu fiz ele por isso, agora eu sei por que eu fiz assim. Que subtraídos são 4. Então faz beleza? o papel direto. Vou fazer direto aqui no papel. Qual que vai ser a ideia, então, aqui, gente? Qual que é a primeira coisa que eu vou olhar? Eu tenho 2 números, né? Vou me perguntar. Olhando o sistema, eu tenho 2 números que, se eu somar os 2, o resultado dá 0? Eu tenho. Que é o Y positivo e o Y negativo. Como é um sistema, os 2 representam exatamente o mesmo valor. Se eu somar os 2, aqui dá 0. Certo? Vou cair, então, o que agora, se eu continuar essa adição? Num sistema, ou melhor, numa equação com apenas uma incógnita. Por quê? X mais x igual a 2x, mais o 0 que eu somei, igual
6 mais 4, 10. Certo? Eu tenho, então, como é uma equação do primeiro grau, ela ficará com uma incógnita, 2x igual a 10. Quero achar o valor de x. X igual a 10 dividido por 2. Ou seja, x igual a 5. Achei lá o valor que o lápis representa. Teve gente que colocou no chat, mas como assim o lápis é mais caro do que o caderno? Não estamos colocando preço, estamos colocando representação numérica naquela imagem. Podia ser quantidade, 5 lápis mais 2 cadernos, né, Lê? Exatamente. Tá bom? Então não é valor monetário. Resolvi já o meu problema? Não. Metade dele. Metade dele. O que falta? O y. Vou substituir, então, na primeira. Qual que é a primeira? X mais y igual a 6. O x, eu acabei de calcular que é 5. Então, 5 mais y igual a 6. Novamente, caí numa equação de primeiro grau com uma incógnita. Vou isolar o y. Então, o y ficará 6 menos 5. 6 menos 5, 1. Agora sim eu tenho a minha solução, que é x valendo 5 e y valendo 1. Correto? É essa a ideia. O que a gente não pode esquecer é sempre procurar olhar até que ponto a gente tem, como eu disse aqui, dois números iguais com sinais diferentes. Pode tirar isso daí da tela, diretora. Aê! Números iguais com sinais diferentes para eu poder somar e dar 0. Agora, Jonas, só para eles saberem em que situação o 4 e o 2 estariam certos como resposta. O 4 e o 2, se o x fosse 4 e para o y ser 2, tem uma mudança aqui que faria com que desse certo. A igualdade do segundo sistema, né? A igualdade da segunda equação. Exatamente, exatamente. Agora sim, diretor, coloca lá para eles. Não é a resolução da atividade 1, tá bom, gente? Mas observa que nesse caso, a segunda equação, x menos y, é igual a 2. Se a igualdade for 2, nesse caso, o 4 e o 2 seriam soluções do nosso sistema. Interessante, né? Como uma igualdade... Pode tirar, diretor. Como uma até porque a solução da atividade é essa que está aqui. Como uma igualdade pode mudar totalmente o valor de x e y no sistema, né? Ah, sim, desse formato aí. Por isso que tem que atender as duas, no caso nós estamos trabalhando com duas aqui, né? Nós temos que atender as duas equações ali, né? Os dois formatos, né, Ale? Exatamente. E aí, gente, tem um detalhe. Quando a minha equação ela tem uma única resposta que vai atender a essa situação, por exemplo, nesse caso que é o 5 e 1, e no anterior, a gente chama esse sistema de SPD. SPD significa sistema possível e determinado, ou seja, eu consigo determinar qual é o resultado dele. Certo? Sim para as duas. Sim para as duas, correto. Gente, vamos tentar mais um? Agora o tempo vai ser um pouquinho menor, mas dá. Fechado. Então, olha a segunda atividade. A bicicleta mais a boneca igual a 2. 3 bicicletas menos a boneca igual a 10. E agora? Vai dar no chutômetro? Não, essa daí tem que fazer conta. Essa tem que fazer conta. 2 minutos para vocês.
Retornamos aqui. Olha, Lê, agora acho que gerou uma dúvida maior na maioria aqui. Eu encontrei 6 como resposta, e eu não sei qual que é o outro valor, mas eu encontrei, por exemplo, 3 e menos 1. A Gabriela colocou isso como resposta. E outros alunos também colocaram 3 e menos 1. Tá certo? Vamos lá, gente. Então, eu vou resolver direto. Primeira coisa que eu vou olhar. Nos dois, eu tenho o mesmo valor com sinais diferentes. Ou seja, se eu somar y menos y, eu já sei que é 0. Correto? 3x mais 1x, 4x. E somo do outro lado. 10 mais 2, 12. Equação do primeiro grau com uma variável. 4x igual a 12. Se eu isolar o x, x igual a 12 dividido por 4. Então, a gente já sabe que o valor de x é 3. Certo? Para eu achar agora o valor do y, vou substituir na primeira. X mais y igual a 2. Ou seja, 3 mais y igual a 2. Y igual a 2 menos 3, ou seja, y igual a menos 1. Esse é o resultado do nosso sistema. Combinado? Certo. Diretor, pode colocar para eles o QR Code, o link. Galera, deixem as dúvidas de vocês. Nós trabalharemos mais 2 aulas com o sistema de adição. Então, não se preocupe com o método da adição. Jonas, valeu. Obrigado. A missão aí, ó, só lembrando, né? Eles têm que calcular, né, Ale? Eu vou passar amanhã por causa do nosso amanhã? tempo. Melhor. Então, segura amanhã essa. aí, ó, segura a emoção aí. Amanhã a gente passa a missão para vocês. Até a próxima. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.